Boa noite, galera do YouTube. Eu tô aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Renato. Eu sou consultor de segurança da INETSEC. Nós somos uma empresa de segurança baseada em Cambridge, aqui na Inglaterra, e nós lidamos com todo tipo de segurança de rede, implementação de rede, penetração de sistemas, treinamento e tudo mais, tá bom? Hoje eu queria mostrar para vocês a instalação de uma distribuição firewall chamada pfSense. É uma das melhores distribuições firewall que eu conheço, tá bom? Ela tem muitas características muito boas, melhores até do que muitos firewalls caríssimos aí no mercado, tá bom? Ela é baseada no FreeBSD, tá bom? E ela tem um kernel customizado, inclui third-party software pacotes, tem muitas funcionalidades. Ele já substituiu firewalls de nome aí como Cisco, Checkpoint, tá certo? É muito simples de ser configurado, a instalação é muito rápida e muito legal. Esse aqui é o site, tá bom? Veja aqui, ó, você pode dar um tour pelo site, tá certo? Você pode ter suporte, né? Aqui são os produtos, eles oferecem o firewall em hardware e também em software, uma imagem ISO que você instala ou no VirtualBox ou no VMware, tá certo? E tem vários outros produtos aqui muito interessantes, tá certo? Tem treinamento também, tá vendo? A comunidade Linux, comunidade que eles também são focados na comunidade, tá certo? Então vamos lá, nós vamos criar uma máquina virtual no ESXi, tá certo? É um produto VMware que é grátis, mas você vai precisar de um servidor, tá certo? A parte para instalá-lo. Você pode também instalar no VirtualBox, mas eu vou utilizar o VMware hoje, tá certo? Então, esse é o endereço IP do meu servidor VMware e eu vou criar uma máquina virtual, tá vendo? Clico com o botão direito, clico no menu New Virtual Machine, que significa nova máquina virtual. Ele vai me mostrar uma nova janelinha. Eu vou clicar na opção Custom, que é customizar. Aí eu clico Next. Eu vou dar um nome ao servidor que eu quero instalar. Vou chamá-lo de pfSense, tá certo? Que é o servidor, que é o firewall, aliás. Firewall. Deixei um R aqui por engano. Vamos lá, clico Next, que é próximo. Vou selecionar o Data Store que eu vou instalá-lo. Veja que aqui é o meu único Data Store que eu tenho à disposição. Aqui é a capacidade, o que tem provisionado. Aqui é a quantidade de espaço livre que eu tenho, o tipo de sistema de arquivos que o VMware usa. Ele suporta Thin Provisioning. Thin Provisioning é uma característica do VMware que você cria um disco e ao invés de provisionar todo o espaço de uma vez só, ele vai provisionando ao passo que você vai utilizando o espaço, tá bom? Então, clico Next. Eu vou criar uma máquina virtual da versão 7, que é uma das mais recentes, e vou escolher a opção Linux, tá certo? E vou abrir o menu aqui e vou procurar uma versão BSD. Cadê? Debian. Cadê? SUSE, Oracle. Não temos. Então vamos escolher aqui, ó, outra versão Linux. OSA. Poderíamos escolher o Debian, 64 bits. Vamos lá escolher o Debian, tá bom. Próximo. Eu só vou escolher um processador virtual. Poderíamos escolher dois, mas como esses firewall para o nosso teste, nós vamos escolher apenas um.
Vamos adicionar 1 GB de memória, tá certo? Você pode utilizar a barrinha aqui para cima e para baixo para adicionar mais memória. Próximo, eu vou escolher a placa de rede VMX Net 3, que tem mais características, tem mais coisas interessantes. Os drivers são mais atuais e tem mais compatibilidade e tem mais características, tá bom? Próximo, eu vou escolher o LSI Logic Parallel, porque é o default, o padrão. Próximo, vou criar um novo disco virtual. Próximo, por padrão, o VMware te oferece 8 GB, então eu vou querer 20 GB, tá bom? Eu poderia alocar e commit to space on demand, que é Theme Provisioning, mas eu não quero, eu quero criar o espaço todo, porque como eu tenho um servidor à parte, justamente para fazer isso, então não tem problema, não estou compartilhando meu computador com nenhum outro sistema operacional. Então eu escolho o tamanho, clico próximo, tá certo? E a controladora de disco é SCSI. E eu vou clicar em Edit Virtual Machine Settings Before Completion. O que significa isso? Significa que eu vou editar algumas opções da máquina virtual, inclusive o BIOS da máquina, depois que eu criá-la. Certo? Eu clico. Agora, eu vou aqui, ó, clico em Options, clico em Boot Options, e aqui, ó, eu boto 10 segundos, para ele esperar 10 segundos mostrando na tela a imagem, tá bom? Bom, aí eu clico Finish, que é terminar, tá bom? Agora, o que é que eu vou fazer? Agora que a máquina está criada, como é que sabemos que a máquina está criada? Porque o VMware dá uma mensagem aqui, ó, tá certo? A máquina foi criada. Ele mostra a data, mostra a hora e mostra o endereço IP do firewall. Então, eu clico na máquina e clico... Tem várias formas de iniciar a minha máquina nova. Eu posso clicar com o botão direito, clicar Power e Power On. Power é ligar, quer dizer, poder, né? Mas poder no sentido de elétrico, de tornar uma coisa... ligar uma coisa, né? Power On significa ligar um determinado equipamento eletrônico, né? Então, eu posso utilizar esta forma, como eu posso simplesmente clicar aqui, ó. Tá vendo? Aí a máquina inicializa. E essas janelinhas, essas coluninhas aqui em cima, tá vendo? Mostra uma série de coisas. Mostra o sumário da máquina virtual e também o Data Store. Mostra a alocação de recursos para a máquina. Mostra a performance. No momento não tem muita coisa. Eventos é o que acontece com relação à máquina, a criação da máquina, se tem algum problema. E aqui é o console, tá bom? E ela vai diretamente para o BIOS, tá certo? E eu quero mudar. Tem outras formas de fazer exatamente isso que eu estou te fazendo. Você pode pressionar, se eu não me engano, é a tecla F12 quando o computador está inicializando e tem o mesmo efeito, mas eu estou acostumado a fazer dessa forma, tá bom? Então, agora eu vou selecionar a imagem ISO que eu quero instalar, e para isso eu clico aqui no CD-ROMzinho, tá certo? Aí venho para cá, Connect to ISO Image on Local Disk. O que significa isso? Está dizendo para mim, perguntando se eu quero conectar uma imagem ISO no meu disco local, e é exatamente isso que eu vou fazer, tá certo? Então eu procuro aqui, ó, tá no meu desktop e tá em Aulas Linux. E eu criei uma pastazinha chamada pfSense, tá vendo? Então, vamos lá. Eu seleciono o ISO, a imagem ISO do pfSense, clico abrir e o VMware vai disponibilizar, vai montar a imagem ISO como se fosse um CD-ROM. É exatamente isso, tá bom? Porque é um sistema de arquivos. O ISO
o arquivo ISO é um sistema de arquivos, né, em formato de CD-ROM. Quando você grava uma imagem ISO para um CD-ROM, certo? Ele grava exatamente da forma como ele é escrito por dentro, tá certo? Então vamos lá. Então eu pressiono a tecla F10, que é para salvar as configurações que eu selecionei, pressiono Enter e ele vai reinicializar. E ao mesmo tempo vai inicializar a instalação do pfSense, tá certo? Que é um firewall baseado no firewall PF, tá certo? Do FreeBSD, que é um sistema Unix, tá certo? Unix, como vocês sabem, é um sistema operacional muito poderoso e, bom, para instalar eu vou selecionar a opção Boot User. Vamos esperar ele carregar o kernel, a imagem de kernel, certo? E aí nós vamos começar a instalação. Minha máquina é um pouquinho, é bastante velha, para ser sincero. Eu comprei esse servidor em 2010. Já está passando do tempo de comprar um novo, mas enquanto ele tiver vida eu vou utilizando. Jogar as coisas fora sem necessidade não é uma coisa boa, tá certo? E esse servidor eu comprei bastante barato. Eu comprei por 98 libras, isso em 2010, tá certo? É um HP NL110, tem o processador Xeon. Você pode adicionar 64 GB de memória a ele, a esse servidor. Você pode adicionar 6 discos SATA. Pronto. Então, agora que a instalação iniciou, você clica em Accept, que é aceitar os termos, e ele vai disponibilizar uma tela, tá certo? Uma janelinha com 3 opções: Install, Rescue Shell e Recover Config XML. O que nós queremos fazer é instalar. Então nós escolhemos a primeira opção, que é Install, e vamos para clicar OK. OK. Então, agora nós vamos selecionar o Keymap. O que é o Keymap? Keyboard Keymap. É o layout do teclado, tá certo? Eu quero instalar o teclado inglês. Por quê? Porque este é o teclado que eu estou usando, tá certo? Que eu estou na Inglaterra, em Cambridge. Vamos lá. Vocês que estão no Brasil devem procurar o teclado português Layout Brasil. Olha, português, tá vendo? Rússia. No meu caso é o keyboard UK, United Kingdom. Tá bom? Seleciono. Foi selecionado. Teste o keyboard. Vamos lá testá-lo. Não está funcionando. Nem tudo está funcionando. Dólar. Pound. Não está funcionando. Percento tá ok. Bom. United Kingdom. 85%. Aí você seleciona a opção Continue with. E o Continue é continuar com o keymap que você selecionou, tá certo? Pressiona Enter. Aí aqui, ó. Vamos lá. Aqui é aonde você vai particionar o seu disco, tá certo? O seu disco virtual.
Você pode auto-particionar, você pode escolher manual, tá certo? Ou você pode escolher auto ZFS, tá certo? ZFS é um tipo de arquivo que ficou bastante, assim, na moda. Mas eu vou escolher só o auto-particionar UFS, tá certo? Guided. Tá certo? Pressiono Enter e ele vai tentar criar um sistema de arquivos, as partições e formatar, tá certo? Da forma que ele achar melhor. Porque eu estou mais interessado em instalar o pfSense do que particularmente particioná-lo ou lidar com essa questão, né? Porque uma vez o pfSense instalado, nós ainda temos que configurá-lo. Nós vamos logar na sua... Uma das coisas legais é que ele tem uma interface através da web, tá certo? Você loga nele através de um browser, tá certo? Você vai para o endereço IP que você assinalou e aí ele mostra a tela de login, você loga e aí você começa a configurar as opções de firewall dele, tá certo? Você não vai se decepcionar, tá bom? Você pode usá-lo para sua casa como firewall. Se você tem um computador velho com 2 placas de rede, você pode utilizá-lo, porque uma será a placa de rede conectada a seu roteador, que conecta à internet, e a outra será conectada à sua rede local, tá certo? Aí ele vai utilizar Port Translation e NAT para dar acesso à sua rede interna à internet, né? E proteger também a sua internet, tá bom? Porque ele é muito poderoso, ele cria zonas e outras coisas mais interessantes que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Bom, o que é que ele está dizendo aqui nessa mensagem? Ele está dizendo: a instalação está terminada, mas antes de sair da instalação, você gostaria de abrir o Shell em uma nova janela e configurar, fazer modificações manualmente? Bom, eu vou dizer não, tá certo? Porque eu estou mais interessado que ele reinicialize e eu comece a usá-lo. A installation of pfSense complete. A instalação do pfSense está completa. Você gostaria de reinicializar o sistema agora? Então eu quero reboot, que é reinicializar, tá certo? Nós vamos sair e desconectar o CD-ROM. Pronto. Agora que desconectamos o CD-ROM, ele vai inicializar, o firewall vai inicializar sozinho dessa vez, sem o CD-ROM no drive montado, e o pfSense vai iniciar, né? Eu tô ficando até excitado, porque eu gosto pra caramba desse firewall. Eu gosto muito mesmo. Na realidade, eu adoro testar firewalls. Tem outros que eu vou mostrar pra vocês também, que são legais também, mas esse aqui é um pouco especial pra mim. Então, tô assim, esperando que ele inicie para mostrar para vocês a interface dele, que é muito legal, certo? Uma vez iniciada, aí nós vamos passar pelo processo de configuração de endereço IP e essas coisas todas aí, tá certo? Mas vocês não vão ficar desapontados, tá bom? Se você tem um servidor antigo lá na sua empresa que você quer reutilizar, você pode reutilizá-lo como firewall. Instala aí o pfSense, tá certo? E bota 2 placas de rede. Às vezes o servidor HP já vem com 4 placas de rede on board. Olha aí, pronto. Agora ele vai passar pela configuração automática. Olha. Should VLANs be set up now? O que ele está perguntando aqui? Ele está perguntando se você quer criar VLANs. No nosso caso, nós temos o nosso ESX server, o servidor ESX da VMware, conectado a um switch simples, tá certo? O meu switch aqui é um switch Cisco, mas eu não tenho nenhuma VLAN. Para você que não sabe o que é VLAN, VLAN significa Virtual LAN, ou virtual, né? LAN virtual. O que significa?
é uma maneira de você dividir logicamente um switch em dois ou em mais, tá certo? Você é uma forma de você dividir o que é chamado de broadcast domain, domínio de broadcast, tá certo? Isso é coisa de rede, tá bom? E eu não vou entrar muito em detalhes aqui porque eu ainda vou criar um vídeo falando sobre rede, falando sobre o TCP/IP, sobre o modelo o framework ISO, né, o modelo de 7 camadas ISO e por aí vai. Vou mostrar como as classes de endereços IPs, a máscara e por aí vai, tá bom? Mas basicamente ele está perguntando isso, se você quer criar VLANs. Se você tem VLANs configurada nos seus switches, então você escolhe sim. No meu caso, eu não tenho nenhuma VLAN, então eu vou escolher não, tá bom? Aqui, ó. Aqui o que é que ele está perguntando? Ele está perguntando qual interface eu quero usar para me conectar à rede WAN, tá certo? WAN, se você não sabe, é uma abreviação para Wide Area Network, tá certo? Olha, uma WAN, veja só, a diferença de LAN para WAN é a seguinte: LAN, que é Local Area Network, é uma rede local, tá certo? É uma rede confinada em uma casa, em um prédio. Uma WAN, em outra mão, é uma rede que se estende, tá certo? De uma cidade para outra, de um prédio para outro, tá certo? Então, a internet é um conjunto de WANs, de LANs e WANs, tá certo? Então, o que é que ele está perguntando aqui? Entre a interface que você quer utilizar para a placa, para a rede WAN. Tá certo? Ele já selecionou que é VMX0. Então eu vou clicar, simplesmente pressionar Enter. Tá certo? Então ele vai botar os drivers. Aí, ó, agora nós vamos configurar a placa de rede que está conectada à rede local. Aí a mesma pergunta ele faz: você quer configurar VLAN? Eu não quero, não tenho nenhuma VLAN configurada, então vou dizer não, tá bom? E aí ele faz a mesma pergunta. VMX0. Or nothing. Olha, entre a interface para se conectar a LAN ou pressione A para autodetecção. Nota, isto habilita a opção de NAT, firewall, tá bom? Você quer prosseguir? Você diz que quero. Sim. Pronto. Então, a parte de WAN está configurada. Mas nós vamos ter que voltar porque eu configurei o meu servidor com uma placa de rede apenas. Então vou ter que adicionar uma segunda placa de rede e reentrar no programa de configuração novamente para configurar. Bom, mas basicamente esta é o setup. Então vamos lá. Vou desligá-lo. Cadê? Restart, upgrade, shell, ping host. Halt.
nós queremos a opção 6, que é Hold. Hold significa desligar, tá bom? Ou parar. Puff, hold. Tá certo? Então, o porquê eu estou fazendo isto? Porque nós temos que instalar uma outra placa de rede na minha máquina virtual e aí sim nós poderemos setar uma placa de rede para LAN. Como eu disse, tá vendo? Só tem uma placa de rede. Então, para adicionar uma segunda placa de rede, eu clico em Add, tá certo? Escolho Ethernet Adapter, que é adaptador Ethernet ou Ethernet. Clico Next. Escolho o tipo de placa que eu quero. E aqui eu vou escolher que ela está conectada a... Vou deixar conectada. Não, vou deixar conectada. É aqui mesmo. Finish, tá bom? Clico OK. E aqui embaixo ela diz, ó, que criou uma placa de rede, terminou a configuração e nós vamos inicializar novamente o servidor ou o firewall, tá bom? E aí vamos configurá-lo como deve ser feito, tá certo? Aí, ó, o processo de bootloader tá se carregando. Eu vou até criar um vídeo para vocês, tá certo? Sobre o processo de inicialização do Linux, que é muito interessante, tá certo? Do momento que a gente pressiona o botão do gabinete até o Linux se iniciar, tá certo? É bastante interessante. Tem várias fases, tá certo? E para quem gosta de computadores como eu, e para quem gosta de informática, é sempre interessante saber para poder conversar, né? E explicar para as pessoas e mostrar e trocar ideias com as pessoas, né? Sem se embaraçar, tá certo? Mas tem muita coisa aí que é interessante na área de informática. Quando eu comecei a trabalhar com um XT. Rapaz, XT. Não, perdão, um 286. Só tinha 32 MB de HD e tinha 256K de memória. Se não me engano, a placa de vídeo tinha 256K também. Rodava DOS 5.5 e não dava nem para rodar o Windows 3.1. Para rodar o Windows tive que atualizar para 1 mega, tá certo? De memória. Vamos lá. Então agora nós vamos configurar Set Interface 2. Olha aí, tem esse menuzinho aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Tem várias opções. Veja que aqui em cima ele diz que só tem a interface WAN e está setada para DHCP, tá bom? Nós vamos configurar, vamos trocar aqui a interface, a outra interface que acabamos de... Vamos botar no Storage, tá certo? A outra interface que nós vamos configurar vai ser a conectada a LAN, tá bom? Perdão. Então nós vamos selecionar a opção 1, tá certo? Que é para assinalar interfaces. E mais uma vez ele vai nos perguntar se queremos VLAN. Eu não quero. A interface conectada a WAN é a VMX0, tá certo? E nós queremos configurar a LAN, tá certo? Que é a VMX1, perdão, tá certo? Pronto. Agora vejam que aqui, tá certo? Ela está mostrando, agora sim, é isso que nós queremos. A interface 0 está conectada à rede WAN, que dá acesso à internet, e a interface 1 está conectada à LAN, tá certo? Que é a rede local, tá certo?
Aí ele está perguntando aqui, ó, do you want to proceed? Você quer continuar? Claro, é assim que eu quero, assim que está correto. Pressiono Y para sim, pressiono Enter e ele vai configurar. Aí, ó, leva um momentinho para configurar as opções, tá certo? Pronto. Bom, e aí tá certo. Então, agora nós estamos configurados. Ainda não temos um endereço IP para a LAN, mas podemos clicar na opção 2, tá certo? E configurar a nossa redezinha local, o endereço IP da rede local. Pressiona 2, né? Tá certo? Aí, aqui ele tá entre o novo endereço IP para a rede local. Então nós vamos botar 192.168.3.251, por exemplo. Tá certo? Agora ele está pedindo a máscara. Nós vamos usar uma máscara de 24 bits, tá certo? Eu vou criar um vídeo mais tarde que vai explicar sobre endereços IPs e as máscaras e a quantidade de bits, tá bom? Mas por enquanto basta saber que 24 bits são 255.255.0 e isso lhe dá uma opção de ter 254 hosts ou computadores em sua rede local, tá certo? 24, Enter, tá certo? Pronto. Então nós respondemos aí algumas perguntas e pronto. Perdão. Este é o endereço IP que nós devemos nos conectar para configurar o firewall. Pressiono Enter e pronto, ele volta para... Agora vamos checar se o meu computador local está configurado para se conectar ao meu firewall, tá bom? Vamos lá ver. Está, tá vendo? Agora basta nós abrirmos um browser, ó, abrimos uma janelinha aqui e navegarmos para o endereço IP 192.168.3.251. Pressiona Enter. Cadê? Bom, esse problema é um problema shell.
Bom, voltando ao assunto, galera. Então, veja que agora a interface foi ativada e nós vamos logar com o nome de usuário admin e o password é pfSense, tá certo? Eu aconselho trocar a senha de imediato, tá bom? Veja que ele nos traz para uma tela de bem-vindos e diz aqui em cima warning é aviso. A conta de administrador tem uma senha configurada com um valor padrão, que é muito fácil de ser adivinhado. Mude. Tá certo? Então nós vamos mudá-la de imediato. Tá certo? Então aqui, ó, nós digitamos aqui uma senha mais complicada, tá bom? E clicamos salvar. Pronto, tá certo? Aqui, ó, aqui é o sistema, onde você vê o sistema. Veja, aqui é o dashboard, né? Onde você vê todas as informações do sistema. Vejam, a quantidade de disco utilizado, a memória, o BIOS da máquina, a versão, CPU, o kernel, a quantidade de tempo que o servidor está, o firewall está up, o DNS configurado e tudo isso. Então, vejam, aqui tem as opções do sistema, gerenciador de certificados, o setup general, tá vendo? Aqui é onde você adiciona o nome de DNS, no nosso caso seria netsec.net, tá bom? Não vamos selecionar isso, mas se você tem, vocês podem selecionar qual a placa de rede para o DNS que você configurou, tá certo? Aqui você configura a time zone, a zona em que seu firewall está configurado. No meu é Europa, Londres, cadê? Europe, London, tá certo? Aqui você configura você pode configurar um servidor de NTP de hora, tá bom? Eu posso, aqui tem vários privados, NTP TP0 can.ac UK, tá bom? Esse aqui é um servidor NTP que é fornecido pela Universidade de Cambridge, tá certo? Você pode escolher o tema, tem vários temas. Vou escolher Doc. Vamos lá ver qual é esse. Scrolls up page. As colunas, tem várias opções, tá certo? Bom, mas por enquanto o domínio local você pode escolher o nome, que é inetsec.net. Você tem que adicionar o seu e eu vou deixar esse nome mesmo, porque eu gostei desse nome, tá certo? Eu clico salvar. Você pode clicar você pode trocar a cor da página. Vou botar dark gray, green, dark gray, cinza escuro. Pronto.
192.168.1.254. Pronto. Tá aqui, ao invés de um nome, ele só aceita o endereço IP, tá certo? Que é o resolvedor de nome, tá certo? Então tem várias opções aqui. High Availability, que é se você quiser configurar, se você tem necessidade que seu firewall tenha redundância, essa é uma opção que você deve usar. Se você quer adicionar um certificado ao seu firewall, você utiliza esta opção. Tem um wizard também. Aqui você configura as opções de interface. Como nós vimos, configuramos a interface WAN, a LAN. Aqui você configura as opções de firewall, aliases, NAT, que é translation, tradução de endereço IP privado para endereço IP público, que é sair da sua LAN para a internet e vice-versa, tá certo? Endereços virtuais IP, você pode ter múltiplos IPs, endereços IPs associados a uma interface, tá certo? Especialmente na pública, que é conectada à internet, para você providenciar diferentes serviços através de diferentes IPs, tá certo? Os serviços que você quer habilitar, tem vários serviços aqui legais, olha aí. DHCP Relay, tá certo? Se você tem um DHCP na sua rede, você pode utilizar como DHCP Relay, você pode utilizá-lo como servidor de DHCP, você pode configurar servidores de forwarders, que é só para repassar as perguntas de DNS. Você pode configurar os resolvedores, ou você pode configurar DHCP DNS dinâmico. Você pode até configurar um load balancer. Você pode configurá-lo como servidor de tempo, olha aí, SNMP e entre outras coisas. Tem VPN, IPsec, Layer 2 Tunnel Protocol, OpenVPN, status dos vários serviços e diagnósticos, tá certo? Bom, em outro vídeo eu vou mostrar para vocês como configurar o firewall, tá certo? E utilizá-lo como firewall. Mas essa é a interface. Vocês podem começar a brincar com este firewall, que é muito poderoso, tá certo? E muito legal. Eu sou Renato, eu sou consultor de segurança da INETSEC e nós temos uma empresa de segurança aqui na Inglaterra, em Cambridge, e nós fazemos todos os serviços de segurança para várias empresas, tá bom? Nós fazemos penetração de sistemas, nós ensinamos como se proteger, nós testamos as redes e também solucionamos os problemas de segurança das redes, tá bom? Um abração para vocês, uma boa noite e fiquem com Deus. Até a próxima.